Estávamos numa sala assistindo a breves palestras dos professores sobre seus projetos de iniciação científica. O departamento de matemática havia organizado uma espécie de feira ao contrário. Em lugar dos alunos saírem pelos departamentos buscando projetos, os donos dos projetos foram à sala onde os alunos estavam para buscar interessados. Mas alguém muda o protocolo das palestras e entra com um pêndulo duplo, parecido com este que está aí. Nenhuma palavra. Ele simplesmente coloca o pêndulo numa posição inicial, que parecia fácil de reproduzir, e o solta. Silêncio. Apenas observamos. Era a década de 90, nenhuma bateria, sem fios, sem motores. Eu nunca sequer tinha cogitado a existência de um pêndulo duplo. Ainda assim, ele me encantava muito mais do que se tivessem me apresentado um unicórnio. Quando o pêndulo sossegou, passando a se comportar obedientemente como um pêndulo comum, o movimento foi interrompido e o professor, se não me engano era o Ildeu, pede a um aluno para recolocar o pêndulo na mesma posição inicial e o soltar. E todos observamos. Parecia outro pêndulo, parecia ter vida própria. E o procedimento se repetiu algumas vezes com alunos diferentes, embalados pela vontade de colonizar as vontades daquele aparato rudimentar, sem vida ou inteligência, tentando colocá-lo exatamente na mesma posição inicial para conseguir com que ele nos cortejasse com um padrão de comportamento semelhante a um dos anteriores. Todas as leis físicas que criamos e que se atrevem a prever e descrever os movimentos daquelas hastes são conhecidas há séculos. Nada de novo ali. E ainda assim, indomável. Totalmente desobediente, como se fosse um organismo vivo, resistindo bravamente a se adaptar às nossas pueris classificações. Depois de várias tentativas, o professor rompe o silêncio e revela: vocês acabaram de testemunhar um exemplo de um sistema físico que classificamos como caótico. Em poucas palavras, e de forma mais técnica, é aquele sistema cujo comportamento varia tão não linearmente com as condições iniciais que, apesar de já termos ao menos um modelo que consiga prever cada uma das posições e velocidades futuras, ainda assim, o resultado na prática é praticamente imprevisível. Desde aquele dia eu tenho buscado montar ou adquirir um pêndulo como aquele que, para mim, é equivalente a uma doce lembrança da infância. Mas só consegui fazer isso agora em 2025 com a ajuda de um amigo que o trouxe para mim do exterior e que tenho a felicidade de dividir com quem tiver olhos para ver como eu vejo.